E aí, pessoal? Boa noite. A Rita tá demorando porque ela tá ali passando batom. Hashtag entrego mesmo. Falei pra ela, vamos começar. Sabe por que tá demorando? Eu sou pontual. Tava sentada aqui esperando, mas ela tá fazendo maquiagem, tá passando batom, tá fazendo um monte de coisa aqui pra poder começar a aula. Eu mal penteei cabelo e ela tá lá só no batonzinho. Bom, primeiro, boa noite pra todo mundo. Que bom que vocês estão aqui. Deixa eu só ver se tá aparecendo tudo certo aqui. Isso. Que bom que vocês estão aqui com a gente mais uma vez. A gente fez aquela live, aula, né? Aquela aula lá, uma live, uma aula, semana passada. E foi muito legal. Muita gente assistiu. A gente teve um feedback positivo. E a gente prometeu que faríamos mais. Então a gente vai fazer hoje. Nós vamos fazer hoje, amanhã e depois o atendimento online e matemática específica. Hoje vai ser o gerenciamento do peso. Nossa, caprichou no Você batom viu? mesmo. Tem que aparecer, né? Não é porque a gente tá em casa que tem que ficar chique. Meu Deus, Natal, né? Natal, tava de roupa para passar. E aí vai ser hoje emagrecimento, gerenciamento do peso. Amanhã vai ser cognição, ansiedade. E depois de amanhã, doenças autoimunes. Beleza? E sempre relacionando o atendimento online com a epigenética. Isso. Bora lá então? Vamos. Quer E cumprimentar daí, eles? a nossa ideia é dar Would you say hi? Would you say... boa noite. Que você tava aí me queimando aí pra eles. Mas eu estava me preparando, me concentrando pra aula, entendeu? E passando batom, Concentrando é com o claro. batom na boca. É claro, tem que aparecer apresentável. Câmera e tela. Isso. E aí, gente, essa é uma aula um pouco mais sólida, né? Específica é a Siri aqui do meu celular. Específica para essas questões de atendimento online do gerenciamento de peso, não só para um emagrecimento, aquele, né, para os casos de obesidade, mas para o gerenciamento de peso de uma forma geral. Aquelas pessoas que querem manter, estão ali 3 quilos acima do seu peso corporal, 4 quilos, que não precisa também de grandes mudanças, mas que estão sempre ali. É bom que os cachorros aqui do Luciano, eles são muito nerds também. Eles estudam com a gente. Assistem, fica Eles assim assistem, olhando. eles estão entendendo tudo. E eles são tudo alterados também. Dos FTOs, dos MC4R. Meu Deus do céu. A NKK1 É tudo tudo. Pensou na NKK1. E daí a ideia é mostrar para vocês essa nossa prática, esse raciocínio que a gente faz dos agrupamentos de genes e explicar para vocês algumas questões metabólicas mesmo, né? Que as pessoas têm muita dúvida. Ah, mas como que é um metabolismo lento? Será que o que é um metabolismo lento? Como que eu faço para mudar? E aí a gente vai destrinchar um pouco mais. A gente falou de um caso nosso, de uma paciente nossa na aula passada, e daí a gente vai dar alguns exemplos do que a gente propôs, do que a gente faz em um atendimento como esse, quando o objetivo é esse gerenciamento do peso, tá? Então, esse é um grande desafio no nosso consultório. Eu acho que uma das maiores frustrações nossa é quando o paciente ele fica nesse efeito sanfona, né? Não tem resultado. E é tão engraçado que a hora que eu olho essa foto aqui, de cara você olha assim, um prato cheio de lanche, não sei o que, e o outro cheio de salada. A gente vai criando algumas formas de espantar o paciente sem perceber. Quem foi que disse que para ser magro tem que comer salada? Isso. Quem foi que disse que para ser magro tem que ficar tomando não sei quantos litros de suco verde, salada e não sei o que? E aí você olha, essa foto me diz tanta coisa, entendeu? Essa de baixo. Por que que a gente não pode comer comida de verdade, arroz, feijão, que gosta no emagrecimento? Exato, exatamente. Então a gente já começa por aí. Existem muitos equívocos. A gente não corta. A gente fala, para você ficar magro você tem que comer isso, isso. Não, a gente faz os nossos ciclos e estratégias para mudar sempre. Então o paciente ele vai passando por ciclos, E ficar magro não é ficar comendo folha. Não é essa visão da nutrição. Às vezes eu vejo um nutricionista vai tirar, é a foto clássica, né? Segurando uma maçã. Que coisa sem sentido. Sem graça, isso. Não, que coisa sem sentido. Por que a maçã? Exato, exatamente. Para ser saudável tem que comer maçã?
é um símbolo da comida, da alimentação. Então, umas coisas assim que a gente consegue brilhantemente espantar o paciente. Tem gente que tem o dom de espantar o paciente. Você olha a foto e fala, ai, pelo amor de Deus, que preguiça dessa pessoa. Sabe? A gente primeiro, antes do atendimento online, por que eu tô falando isso? Porque os nossos atendimentos, todo mundo teve um déficit agora. Muita gente não desmarca, tá caindo, de todo mundo. De todo mundo. E a gente, claro, está recrutando os novos pacientes. Mas tem que tomar cuidado como que a gente se posiciona, o que a gente está querendo mostrar, porque a gente espanta o paciente. A gente espanta, a gente tem que passar uma mensagem, uma imagem muito mais sólida. Aí você vai lá ficar segurando uma maçãzinha e falar, olha, meu número é tal, tal e tal. Não é assim que vocês vão recrutar pacientes. Vocês nunca me viram tirando uma foto e falando, olha, segurando uma maçã, tomando um chá e falando, ah, meu número é esse. Então, não é por aí, tá? E no atendimento online, a gente tem que ser muito esperto para recrutar os nossos pacientes no sentido de saber quem é o público que eu quero atrair. Tá? Por que eu estou falando isso, jogando isso mais no online? Porque é mais dinâmico. É uma coisa mais dinâmica. Eles marcam mais rapidamente, eles veem uma comunicação e já marcam. E é assim que a gente tem trabalhado. Então eu tenho trabalhado muito mais. Já fazia muito tempo, falei isso na outra live, que eu não atendia paciente de primeira consulta. Eu voltei a atender paciente de primeira consulta porque eu estou atendendo muito mais que atendia antes. Porque antes eu perdia muito tempo viajando, usava muito tempo viajando. Hoje não mais. Então hoje eu estou ali firme e forte, atendendo muito mais pacientes, atendendo um monte de paciente novo. Mas eu sei como me posicionar. Chegar numa rede social e ficar lá dando indireta ou ficar usando de alguns argumentos pode ser um tiro no pé. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Se vocês entenderem a mensagem, não confundir vaidade com a sua empresa, já está valendo. Tem gente que está mais preocupada em se mostrar, em saber se a foto está boa e pegar uma foto toda montada e colocar ali, do que com a própria empresa. Então, primeira coisa de tudo, antes de a gente começar isso, menos vaidade e mais pé no chão, sabe? Isso. Mais consistência na fala, mais consistência no que vocês vão colocar. De rostinho bonito tem tudo quanto é esquina. Beleza? Desculpa falar isso, mas eu acho importante porque eu vejo o tempo inteiro isso. Eu olho e falo, meu Deus, aonde vai parar? E assim, o mais importante, a gente até falou na aula passada também, é a entrega do resultado, né? Sim. É o quanto você entrega valor para o seu paciente, quanto que você consegue transformar a vida dele real. E não é. E o nosso raciocínio aqui, que é o que a gente compartilha no Epigenes, que é a essência, a base do nosso trabalho, eu e o Luciano, que a gente faz isso aqui há pelo menos 5 anos, assim, de forma muito consistente aqui no Brasil, é transformar essa visão da nutrição, que era uma visão da pirâmide alimentar, carboidrato tantos por cento, proteína tantos por cento, tantas calorias dia, é isso, é aquilo. É um raciocínio, e é uma forma de você ser preciso nas suas prescrições, olhando para o problema do paciente, e assim, olhando para o problema dele, porque se a questão dele, por exemplo, nesse contexto aqui, que é essa pessoa que tem, né, que ele chama de cabeça de gordo, né? Tudo que ele olha, ele sente extremamente prazer numa torta de chocolate, na batata frita, num Doritos, e no refrigerante, enfim, que ele tem essa cabeça, ele associa essas coisas ao prazer. Como que você, é óbvio que se você vai passar uma estratégia que ele vai olhar para esse prato aqui e vai ver isso aqui extremamente sem graça, porque isso aqui obviamente que ganha na mente dele. Então, se você não consegue pensar em estratégias para trabalhar a mente dessa pessoa, para não olhar isso aqui mais com tanto prazer, e não olhar isso aqui com desprezo, e na verdade que ele não precisa pensar na dieta como isso aqui, mas como uma forma de mudança, e ele tendo prazer também no processo, aí você ganha a pessoa, né? E no sentido também de algumas pessoas que têm problemas metabólicos mesmo, que você tem que fazer o manejo de várias estratégias ao mesmo tempo, da suplementação na hora certa, no tempo certo, da estratégia do jejum no momento certo, como que você vai iniciar esse jejum, e às vezes a gente fala muito isso também, às vezes a gente tá lá, avaliou, aquele paciente iria responder super bem a uma cetogênica, mas não tá no momento dele fazer a cetogênica, a gente não vai fazer a cetogênica naquela hora, mas a gente vai
trabalhar essa pessoa para que ele fique preparado para fazer uma cetogênica e aí sim ele tenha resultado. E não a gente querer que ele faça uma cetogênica, ele pode até fazer 1, 2 semanas e aí depois ele vai desandar, porque ele vai voltar a querer comer isso aqui, porque mentalmente ele não foi trabalhado ainda, tá? Então é bem isso. Então quando a gente fala nessa questão da orquestra do emagrecimento e quando a gente fala em olhar para as variantes genéticas, mas a gente está olhando para tudo isso aqui ao mesmo tempo. Todos os fatores ambientais. Então, são os fatores ambientais de tudo que ele foi, como foi a dieta da mãe, como foi a alimentação da família inteira, de todo o contexto social, do estresse, de várias coisas associadas. E essas variações genéticas que você tá ali, que você herdou do seu pai e da sua mãe, que isso não muda, por isso que o teste genético você só faz uma vez na vida, porque ele é a fotografia do que tem ali no seu DNA. O que a gente consegue modificar é como essa variação genética ela vai ser expressa. Se você vai expressar saúde, ou se vai expressar doença, ou se você vai expressar esse ganho de peso. E aí trabalhar com os fatores ambientais para que a gente possa modificar isso aqui. Mas essa é uma mensagem, essa mensagem do metabolismo que acumula mais, que tem uma tendência a ter um gasto energético reduzido, das tendências a ter os desejos também específicos, porque quando a gente fala da questão do doce, tem os genes que são desse desejo mais específico do doce, não é que de uma hora para outra você, ai, nunca mais eu vou querer doce na minha vida. Não é assim, não vai. Para algumas pessoas, esse desejo, não é que você tomou uma coisa ali, você não vai ter, mas você vai aprender a gerenciar isso, para que a pessoa também não fique refém dessas condições, tá? E aí a gente separou, a gente faz um raciocínio de agrupamento de genes. A gente já compartilhou isso até em outras lives nossas, em outras aulas nossas, mas só para vocês terem uma noção de como que a gente faz isso e de como a gente pode identificar, mesmo se o paciente não tiver o teste genético, mas se tiver, ajuda ainda mais pra gente entender, tá? Então aqui nós temos 4 grandes grupos, existem mais. Que são os 4 grandes grupos que a gente aplica no gerenciamento do peso. Então, para cada condição que a gente está avaliando, por isso que eu falo que a gente tem que focar no que a gente vai fazer naquele dia da consulta. A gente não resolve tudo. Se eu estou fazendo um atendimento online, às vezes, muitas vezes a gente quer resolver tudo do paciente. E não. A gente vai fazer naquele atendimento a problemática ou o que a gente elencou para aquele dia. Então, por exemplo, se a gente começa fazendo gerenciamento de peso, eu vou fazer agrupamento para gerenciamento de peso, que aí vocês veem aí, a gente colocou em 4 grupos. De genes relacionados ao metabolismo energético, à ansiedade, ao desequilíbrio de fome e saciedade e aos mecanismos de vício, de prazer, de compensação. Então, esses 4 grandes grupos são as bases das nossas estratégias nutricionais. Se a gente vai tirar uma refeição, se a gente vai tirar, por exemplo, o café da manhã e entrar com uma outra coisa. Então, eu tenho uma experiência muito boa com essa coisa de tirar refeições por um certo tempo. Tira uma, deixa lá um tempo, depois volta de novo, muda outra. O paciente fala, nossa, mas por que você está fazendo isso? Porque eu preciso mudar, trabalhar uma periodização diferente, de fazer um choque metabólico. E isso a gente faz quando a gente conhece esses 4 grandes grupos. Esses 4 grandes grupos são os 4 grupos norteadores do nosso trabalho. Porque se a gente faz isso, pegou o paciente, agrupa. Porque vocês conseguem já trabalhar esses 4 assuntos na presença do paciente, tá? Não nada para depois. E vocês já conseguem buscar no teste. Isso. Então, peraí, quais são os testes relacionados ao metabolismo energético? A gente vai lá e pega todos os genes relacionados ao metabolismo energético. A gente explica muito isso no Epigênesis. Sabia que eu me confundi quando a gente começou, achei que a gente estava no Epigênesis. Eu já ia falar, ai pessoal, não sei o que. Que já é dos alunos. A fazer isso. Então, essa é uma forma de raciocínio que a gente está compartilhando, tá? Não é um protocolo, mas é uma forma de raciocinar e de agrupar. Isso. E isso que a gente acabou de colocar aqui, a gente traduz em genes. O grupo 1, por exemplo, que é esse grupo aqui, de genes relacionados ao metabolismo energético. Quais são os principais genes envolvidos? O PGC1-alfa, o PPR-gama, PPR-alfa, o PPR-delta, as UCPs, o PLIN, todos esses polimorfismos estão relacionados com o metabolismo energético.
E à medida que eu vou avaliando o meu paciente, se ele vai apresentando polimorfismos, para o PGC1 alfa, PPR gama, PPR alfa, PPR delta, a gente já vai cada vez mais vendo o grau de comprometimento e o quanto o quanto essa coisa do metabolismo energético é significativa para ele. Por exemplo, você pega um paciente que só tem polimorfismo de UCP1, esse paciente está mais fácil de resolver. Você fala pro personal, joga um HIIT pra esse fulano aí, porque ele precisa fazer mais biogênese mitocondrial, ou simplesmente faz um jejum, ou simplesmente faz um aeróbio em jejum, ou uma atividade física em jejum, já vai dar uma super diferença. Mas se ele tem, por exemplo, o CP1, mais PPR gama, mais PPR delta, mais polimorfismo de PPR alfa, que diminui demais a capacidade detoxificante, antioxidante, mais do PGC1 alfa, aí sim esse paciente é um paciente complicado. Muda totalmente a nossa forma de fazer. E aí, qual é o pulo do gato que a gente falou na aula passada? São as perguntas corretas que você vai fazer. Então, hoje a nossa anamnese, que a gente faz aquela anamnese prévia que eu falei pra vocês. Sim. Ela é o pulo do gato pra você já ir filtrando. E no que ele for respondendo, por exemplo, as nossas perguntas tem lá: você sente fome toda hora? Como que é a sua relação com o peso ao longo dos anos? Se você fica inchado o tempo inteiro, você tem dificuldades com a eliminação de toxinas. A gente também tem outras formas de perguntar isso. Sente dores de cabeça, se sente cansado, fadigado. Isso aqui tá tudo nesse grupo aqui, ó. Se sente cansado, fadigado o tempo inteiro, não tem energia, é aquela pessoa que tem a capacidade... Dificuldade para levantar. Dificuldade para levantar, a capacidade aeróbica também é reduzida. Se ele fala pra você que ele sempre brigou com a balança a vida inteira e que ganha peso com muita facilidade, tá aqui, a gente começa a achar que tem problemas com esses genes aqui. A outra coisa é que aí a gente vê, como hoje essa coisa do online a gente não consegue avaliar a composição corporal em si, né? Mas a gente consegue... O teste genético com o teste genético a gente já vê, e na análise da pessoa, assim, como que é a distribuição de gordura dela. Se ela falar assim, eu tenho uma distribuição de gordura muito grande, assim, todas as partes do corpo, o bracinho cheinho, as pernas cheinhas, uma distribuição de gordura generalizada, a gente também começa a achar que tem alguma questão aqui também, tá? Apesar de que tem outros genes que possam levar para uma condição de acúmulo mais de gordura na região abdominal. Mas com as perguntas a gente já vai direcionando o que está acontecendo aqui nesses grupos, e aí você já vai entendendo o que está acontecendo com essa pessoa. E aí se ele fala assim, ele não tem tanta fome, não tem ansiedade, não tem compulsão, e ainda assim ele tem muita dificuldade para emagrecer, então o grupo dessa pessoa é essa aqui, é mais metabólico do que qualquer outra coisa. Agora, os outros grupos que a gente vai destrinchar para vocês, aqui, ó, esse aqui é o gene da ansiedade, então a pessoa come porque ela tá ansiosa. Esse daqui é o da fome mesmo, que a pessoa fala assim, eu acordo com a barriga roncando, eu vou dormir com fome, eu tenho fome toda hora. Então o grupo dessa pessoa tá aqui. Você tá olhando pra mim? Tô olhando... Porque estou numa casa que é o exemplo disso aqui, entendeu? A gente come mesmo, mas a gente come coisa boa. Não, vocês comem coisa, vocês são modulados, por isso que você tá ótimo, óbvio, né? Mas tem a pessoa que come porque ela tem fome mesmo, tem a pessoa que come porque ela tá ansiosa, e tem aquela que come, que é bem daquele grupo daquela foto, que é a coisa do prazer, né? Que ela quer o prazer imediato. O prazer dela é o quê? Comer hambúrguer com batata frita, Doritos e refrigerante. E ela sente prazer nisso, e pra ela, a vida dela é impossível não comer comida trash se tirar da vida dela. Entende? Então tá muito associado com esses mecanismos de vício, de recompensa, do chocolate, do doce. E aí você tem que começar a separar as coisas. Por quê? Porque a gente só vai trazer a estratégia correta se você souber onde está o problema da pessoa. Porque não adianta, por exemplo, aqui, quais são os melhores suplementos? São aqueles que vão dar mais saúde mitocondrial. Melhor, por exemplo, aqui seria excelente a fucoxantina. Fucoxantina, astaxantina, os carotenoides são excelentes para modular isso aqui.
Aqui, se eu fosse escolher entre clorela e espirulina, tudo bem, os dois seriam bem interessantes, mas aqui eu preciso de coisas que melhorem mais detoxificação, eliminação de toxinas. A clorela seria mais interessante. A espirulina seria mais legal aqui, ó, pro grupo 3, porque segura mais a sua saciedade. Aqui no grupo 2, a gente seria sensacional usar, por exemplo, um Crocs Ativos, um safrin da vida. Safrin, exato. Uma mistura de safrin e cerenzo. De 100 a 300 de safrin, de 100 a 300 de 100 a 300 de safrin e 100 a 300 miligramas de cerenzo. A gente faz um blend para fazer modulação desses receptores, da Conte, associado com complementação de metilfolato e metilcobalamina. Isso, perfeito. E exatamente, para esse grupo é perfeito, porque aqui eu coloquei o MTHFR também. Para aqui, por exemplo, já para esse grupo 1 já não faz tanto sentido. Não. A gente poderia escolher quem? Aqui... É porque o grupo 1 foca assim, os grupos são focados. O grupo 1 foca a biogênese mitocondrial. Isso. Então, se o foco é a biogênese mitocondrial, eu vou buscar ativos e estratégias que vão aumentar os CPs, que vão aumentar a biogênese mitocondrial, que vão aumentar todos aqueles fatores que vão aumentar o número e a qualidade da mitocôndria. Aqui vai muito bem Morosil. Morosil maravilhoso, meu preferido para isso. Morosil com Fucoxantina... Morosil com aquela ascoflandose. O Idealg. O Idealg. Perfeito. Idealg. Não é Plus. iPlus. Aqui tem 2, né? Sei lá. É iPlus, ascoflandose. Ou é iPlus ou é Idealg. Todos vêm do ascoflandose e a gente associa com Morosil para fazer estímulo de biogênese mitocondrial. CIO é esse primeiro grupo. Isso. Mas PICO2 também aqui. PICO2 é maravilhoso. PICO2 é um blend de cogumelos adaptógenos, que a gente ama. Vocês veem a gente usando muito, porque realmente é muito bom. E uma coisa, pessoal, importante é que vem a pergunta. Luciano Bruno, é possível que um mesmo paciente tenha os 4 grupos? Sim. Sim, aí esses são os casos de desafio, né? Sim. E eu vou dizer pra vocês que isso não é muito difícil não, tá? São os casos, porque exatamente são esses, e são os que chegam muito pra gente também, porque, né, já tentaram muitas coisas, já fizeram muitas coisas, né, e não foi dando certo, porque quando o paciente, ele apresenta alterações nesses 4 grupos, aí a gente tem que pensar, a gente tem que colocar um pouco de estratégia pra cada, assim. Não adianta eu querer melhorar só a mitocôndria dele, se eu deixo os mecanismos dele de recompensa sem trabalhar. Por quê? Porque daí ele vai ter uma descompensação a nível de neurotransmissor, que ele vai cair em tentação quando ele vê o primeiro pacote de Doritos na frente dele. Ele não vai conseguir se segurar. Na primeira torta de chocolate. E aí, se ele tem... Porque aqui, ele não se segura... Esse aqui não se segura quando vê a torta de chocolate. Esse aqui é o grupo 4. Esse é o grupo 4. E aí, se ele tem FTO como esse 4R, ele vai querer comer a torta inteira. Entendeu? Aqui, se a pessoa só tem no grupo 4, ele com uma fatia, ele até poderia já se sentir satisfeito. Mas... se é do grupo 2, ele tem pelo menos 3 desses, ele vai sentir uma culpa tremenda. Culpa tremenda, vai ter depressão, vai ficar se sentindo mal, e aí vai ficar nesse ciclo. Aí começa a ganhar, se ele tem isso aqui, ele vai ganhar peso muito rápido. Aqui, qualquer escapadinha que ele tem... Então e vai ter um sono mortal depois de comer o mundo. Um sono, fica mal, fica fadigado, e parece que fica como se fosse uma ressaca até, né, pós-excessos. E aí ele fica se sentindo mal, fica com energia mais reduzida, e aí ele vai ficar mais ansioso, e aí volta aquele ciclo de comer mais e ter mais vontade de doce, e aí, enfim, vira um ciclo sem fim. Então, por isso que quando a pessoa apresenta o problema nos 4, e aí você tem que traçar a estratégia pensando nos 4. É esse o raciocínio. Então, pegar um pouquinho da estratégia de cada um para você ir já modulando o seu paciente ao longo das consultas. Aqui não dá tempo de a gente falar, porque a gente tem 1 hora para fazer essa aula, mas no Epigênesis a gente mostra isso aplicado em várias situações, tá? Com exemplos reais de pacientes. Então, a gente mostra 5, 10 pacientes, por exemplo, em que a gente mostra como isso está associado e qual foi a tomada de decisão. Então, vou falar uma coisa séria para vocês aqui, pessoal. Se você ainda não fez o Epigênese e gosta desse assunto, faça, não deixe passar. O Epigênese é realmente um divisor de águas. Não deixe passar esse curso, as questões estão abertas. E a gente fala o tempo inteiro aqui para vocês, porque realmente
faz diferença. Tenho certeza que se tiver alguém que fez Epigênese, que está assistindo agora, a forma com que está absorvendo tudo isso que a gente está bem falando mais fácil. é muito diferente, porque isso já foi aplicado outras vezes lá no Epigênese. Essa é a figura que a gente usou na nossa aula semana passada, foi que quinta-feira. Quinta-feira, em que a gente mostrou o exemplo de uma paciente que a gente atendeu semana passada e a gente se juntou para fazer esse quadro para poder compartilhar com vocês. E é um quadro, e é um círculo, na verdade, né? Que é um círculo norteador, que a gente busca os polimorfismos e coloca de uma forma que a gente enxergue para poder orientar o nosso paciente. Esse paciente é um paciente, uma querida, essa paciente. Uma querida, ela é linda. demais. E que está super disposta a mudar tal, e que procurou a minha Rita, e a gente está fazendo as devidas intervenções para que ela consiga e vai conseguir os objetivos dela. E aí a gente quer compartilhar com vocês o que a gente pensou para ela, assim. Ela é um exemplo que entra nos 4 grupos, né? Tanto na questão do metabolismo mais... Só uma coisa, e eu falei pra vocês que essa paciente é dos nossos atendimentos online, né? Dos nossos novos do online, que eu quis colocar pra vocês o quanto faz diferença a gente ter essas ferramentas na mão pra fazer atendimento online. Exatamente, faz muito. Por quê? Por que eu tô falando isso? Porque às vezes no presencial a gente tem um parâmetro da avaliação corporal, que a gente mesmo faz, isso, aquilo. E no online, se você tem uma boa avaliação, faz as perguntas certas e tem um teste desse, não faz nem falta. Nossa, não faz nem falta. Faz, assim... a interação, ela é rica, e quando você faz o paciente se envolver também com o processo, então ela já veio com informações muito precisas sobre ela está num processo, e eu falo também que o teste genético e até trabalhar com epigenética faz o paciente ter um processo de autoconhecimento, e ela tá nesse processo, assim, de se conhecer, de se trabalhar, tá em busca mesmo. E você começa a ficar conectado com o que você tá fazendo, então ela já é aquela pessoa que já consegue identificar, eu como tal coisa, não me sinto bem, quando eu faço tal coisa, eu sinto É a típica paciente que já faz um tanto de coisa certa, faz umas coisas erradas, mas já faz coisa certa, que já toma um monte de coisa boa. Isso. Então, é uma paciente que você fala, nossa, mas por que tá ganhando tanto peso se ela já tá fazendo tudo isso, né? Exatamente. Porque ela tem os genes do já grupo foi num monte de profissional. Foi vários, né? Um monte. E ela tem tireoidite de Hashimoto, então ela tem uma doença autoimune, tem um processo inflamatório, ela tem uma questão também dessa retenção de líquido, enfim, uma série de coisinhas que faz a gente... de todos os grupos, o que está mais em desequilíbrio nela realmente são essas questões metabólicas e a utilização das 2 fontes de energia, tanto gordura como carboidrato. Então aqui, ó, ela tem alteração no PGC1-alfa, ela tem a termogênina dela ruim, né, a UCP, e o metabolismo lipídico também, ó, PPR-gama faz mais lipogênese, essa capacidade de acumular mais gordura. GC, né? GC, o PLIN ela tem, nos do ômega 3, os 2, FADs 1 e FADs 2, a necessidade de ômega 3 para ela é bem maior, aqui para o acúmulo de gordura na região abdominal, a DRB2, e a utilização de carboidrato. Só que aqui no FADs 1, como ela tem a polímorfismo da FADs 1, às vezes vale a pena a gente já entrar com suplementação de DHA e não ômega 3 de cara. Isso dá uma super diferença. Perfeito. E às vezes ela reclamava de falta de concentração, de cansaço mental. E é simplesmente não a carência, mas uma ação enzimática de uma enzima chave da produção de 22 carbonos, do DHA, que não acontece de forma eficiente. Isso. Então a gente já tem que oferecer algo mais semi-pronto. Por isso que vale a pena a gente usar o DHA. E do mesmo jeito, que aí já entra aqui no grupo 2 também da ansiedade, ela tem uma ansiedade assim, que aí atrapalha ela, porque embora ela tenha as coisas tudo certinho em casa, faz as coisas certas, ela mandou uma foto tão bonita, as coisas dela, fica até com inveja. Sim, ela tem mais coisa que eu. Ela tem mais coisa que eu também. A caixa de chás e de tempero, coisa maravilhosa. Ela mora nos Estados Unidos. Isso é uma coisa boa também, até em termos de mercado, porque assim... a gente tem recebido muitos pacientes que moram fora, são brasileiros que moram fora e que agora estão com essa possibilidade de serem atendidos
né, online, né? Então, esse é um mercado bom que está se abrindo. Lá fora, é claro que né, essa questão econômica para eles não é tão Essa semana, impactante. eu acho que de todo mundo que eu vou atender, só 2 que são brasileiros. O resto, tudo é mora de fora. Hoje eu não atendi nem brasileiro. Aliás, tudo brasileiro. Mas só gente que mora fora. Trabalhar esse mercado, existe uma demanda muito grande. Muito grande, porque lá fora não tem essa abordagem que a gente está fazendo. Exato. Eu estava conversando com a minha paciente hoje, a última que eu atendi, ela falou, Luciano, aqui não existe isso, não tem ninguém para fazer essas coisas que vocês fazem. Então por isso que a gente fica doido para vocês atenderem a gente online. E eles têm Whole Foods, tem Amazon, que entrega tudo. Amazon como chama? E a paciente era Prime no Amazon, que entrega tipo mais rápido ainda. iHerb, que entrega tudo rápido, tem tudo fácil, um pouco mais difícil do que com a gente. E os chás maravilhosos também, enfim. E aí ela tem uma condição que atrapalha muito o metabolismo dela, mas ela tem aqui, ó, 2 homozigoses no MTHFR. Isso aqui acaba com o metabolismo dela também, porque tem um estudo muito interessante que, assim, quando você tem B9, seu metabolismo de metilação tá alterado, tudo vai alterado. Entre 30% a 50% da B9 é para ficar na mitocôndria. E o resto é para servir para outras reações de metilação que são extremamente fundamentais. Para fazer serotonina, dopamina, melatonina. A reação de metilação também vai para o processo de eliminação de toxinas. E aí, qual é o primeiro sinal de quando você tá ruim de metilação? É a memória ruim. E aí ela falou até isso, assim, quando um outro programa que a gente passa quando faz o 23andMe, eu gosto muito de olhar essa coisa cognitiva. E eu falei, nossa, sua capacidade cognitiva é excelente. E ela falou assim, nossa, mas tá tudo péssimo. Eu nunca tive com a minha memória tão ruim. E aí, realmente, ela tem essa alteração no MTHFR, tem alteração aqui no PENT, que é no metabolismo da colina em si. E o principal neurotransmissor da memória é a acetilcolina. E aí, juntando com isso que o Luciano estava falando, com uma falta principalmente do DHA nas membranas dos neurônios, faz com que as conexões elas não aconteçam. Aí o que acontece? Ela vai ter mais ansiedade, porque dopamina para ela também começa a ficar alterada, e ela vai ter mais ansiedade ou vai ter um risco para depressão, que é muito importante a gente estar atento a isso, porque muitas vezes até é um diagnóstico impreciso, porque a pessoa ela tá só cansada, assim, ela não consegue ter energia, aí ela fala, poxa, eu não tenho energia para treinar, não tenho motivação para treinar, não consegue manter o foco nas coisas que ela tem que fazer, fica se sentindo culpada depois, e na verdade não é uma depressão clássica, mas é um sintoma que parece depressão. Então, primeiro, corrigir isso aqui, corrigir metilação, que a gente já faz de cara, e na sua prescrição já começou com a dosagem, então por isso que é bem interessante, assim, para cada um, a gente começa com um nível de metilfolato. Você começou com 1.000 miligramas para ela já de metilfolato, né? E eu não costumo fazer isso. Eu fico em 400 microgramas. Mas quando eu vi que ela fazia 2 homozigoses, eu taquei logo 1.000. 1.000. Que daí isso já vai dar um up nela. E aqui, que aí foi minha sugestão para ela também, para essas coisas da memória, foi utilizar a acetilcolina. A acetilcolina você já está colocando ali para ser um precursor da acetilcolina e melhorar essas questões de memória. E tem um outro suplemento, que como ela é de fora, mas aqui no Brasil dá super pra gente fazer adaptações, que é um suplemento que chama Neurooptimizer, que ele tem várias junções ali, tem Bacopa também, que é excelente para melhorar essas questões de memória, foco e concentração. E aí ela se sentindo melhor mentalmente, consequentemente, ela vai ter mais foco para fazer a dieta, vai ter mais foco para manter as coisas dela, ela vai se sentir melhor e assim as coisas vão funcionando, vai começar a perder peso. Vai começar a perder peso, exatamente, sem sofrimento. Posso? Pode. Então, aí, aqui são as estratégias que a gente pode pensar para ela, assim. Só que, óbvio, que a gente até me comentou na aula passada, a gente não vai fazer tudo de uma vez, assim. Se ela tivesse bem desequilibrada, até que de muita saciedade, muito compulsiva, que até que ela não tava tanto. Mas, por exemplo, a goma cássia purificada, você preferiu colocar espirulina para ela, né? Espirulina também super funciona para colocar antes das refeições. Mas uma coisa que eu coloquei espirulina para ela logo acordar. Logo acordar. Primeira coisa.
Perfeito, para esses, porque você já segura bem a saciedade, faz com que os genes de compulsão, os genes de fome, eles já ficam ali também mais modulados, né? Que mais tinha para ela? Você colocou também dosagem alta de curcumina, Bem alta. bem alta de curcumina, também para regular essas questões inflamatórias. Eu coloquei para ela o Curco Fresh. Curco Fresh. E o Curco Brain, que são extratos de cúrcuma daquela marca lá, Now Foods, e que tem um grau de pureza muito alto, muito alto. E eu sempre gosto de usar esses dois, Curco Fresh e Curco Brain, para quem mora fora. Perfeito. Porque assim, quem mora fora, como a gente está fazendo, é muito legal esse atendimento online para quem mora fora, porque se eu já morei fora e eu vou bastante para os Estados Unidos. Então, eu conheço muita coisa lá. Então, por exemplo, eu falei, você gosta muito de pão. Eu falei assim, não para esse paciente, mas outro que está fazendo noite. Eu falei assim, você vai comer o Ezequiel Bread. Uhum. Ou você vai pegar tal coisa em tal lugar. Que a gente precisa conhecer o lugar, um pouco da região que ela está. Por exemplo, quando eu vou atender alguém que mora, sei lá, atendi uma menina que morava na Áustria. Eu já sabia de onde era ela e antes de entrar para atender, eu já fiz uma busca de lojas naturais, mercados saudáveis, de não sei o que tinha na Áustria, na cidade que ela morava, Viena, e que como eu poderia orientá-la para saber até onde eu poderia ir. E se, por exemplo, se não tivesse lá, o que ela conseguiria comprar no Amazon da vida, no iHerb da vida. Sim. Entendeu? Então a gente tem que ter noção das coisas para o paciente, senão a gente fica muito engessado no nosso círculo. E não é assim, a gente tem que entrar no ciclo do paciente. Entrar no ciclo do paciente e poder ajudá-lo. Então, por isso que é bom a gente viajar, fazer umas economias aí para viajar, para ver o que se tem, sim. o que tem, ir no mercado saudável, ficar lá 2, 3. Eu brinco que eu chego em viagem, eu trabalho uns 3 dias. Eu também. Eu fico dentro de mercado vendo o que tem, o que não tem. Viagem acaba sendo uma imersão, assim, de estudos, imersão né? total. E eventos também, porque quanto mais você conversa com colegas, você troca informações, eventos que pessoas ali que também compartilham com você da sua mesma linha, como por exemplo o Meeting, que ali todo mundo, e as empresas que estão ali também são de coisas que são selecionadas, se né? não fizeram inscrição pro Meeting ainda, Meeting é evento que não pode perder, viu? A gente pode perder qualquer coisa, mas menos o Meeting. O Meeting tem que estar lá. É o evento mais importante de nutrição. É o melhor evento, assim, é o evento que a gente fica lá o tempo inteiro, amo. abraçando todo mundo, assim, mas agora a gente vai poder abraçar, não é possível, né? Chega de cumprimento, Nossa, vai até lá, o coronavírus já vai ter ido embora. Vai ter livro novo, ter livro novo, vai ter muita coisa legal. E aí, conversar com pessoas que sejam da mesma linha, trocar ideias, ver as empresas que têm produtos legais. Quando a gente fala assim, é o ideal, Gascofluonodoso, Morozil, as farmácias de manipulação, tudo isso são extratos padronizados que as farmácias de manipulação têm, e que tem farmácias que, por exemplo, a Galena, e tem várias outras também, que fornecem esses produtos. Então, você tem que estar na imersão disso, você tem que saber, é obrigação nossa saber. É claro que você não é obrigação saber o nome comercial de todos. Eu sei o que é um Ascofluonodoso. Aí, o que eu tenho que saber? Qual é o que aquela farmácia me oferece de ativos que que tem uma padronização boa, né? Eu tenho que saber do nome científico e saber o que ele faz, obviamente, e aí o que aquela farmácia tem para poder prescrever o melhor para o meu paciente, né? Qual é a padronização, a quantidade, o que tem de custo-benefício, você saber também o que está prescrevendo ali em termos de custo, porque às vezes fica realmente, agora como a gente está pensando um pouco nessa coisa de custo, é importante a gente ficar atento a isso. Mas é isso, você tem que ficar sempre... Fechar aqui esse cachorro tá latindo lá fora. Nessa imersão de trocar informações e nunca olhar o seu colega como um concorrente ou coisas assim do tipo, porque toda hora a gente está trocando informações, toda hora tudo isso é também para o crescimento até da nossa própria profissão, tá? Então vamos lá dar um exemplo. Óbvio, a gente não quis colocar aqui a dieta dela, nem as prescrições dela, para também não gerar até assim a tendência de quererem copiar, porque não é essa a ideia, porque como é individual. Mas o que a gente pode pensar num caso como esse aqui? Que aí tudo vai depender um pouco da rotina, né? Mas ela é um caso típico de 4 refeições. Café da manhã, já pensando num jejum.
Então, e você sabe que eu tirei, né? Café da manhã Você dela. tirou. Eu falei pra ela, o Você que é deixou só um mais... shotzinho. Só um shotzinho. Falei, o que é mais doído aqui? Posso tirar café? Ah, pode, não me importa. Então, ela vai comer mesmo meio-dia e pouco. De manhã eu faço só estratégia anti-inflamatória, antioxidante, de controle de todos aqueles genes que a gente mostrou, que estão envolvidos com ansiedade, que estão envolvidos com fome. Então eu faço shots com como fala? Cúrcuma, com espirulina, com copaíba, com CBD oil. Como ela não acha copaíba lá, então eu coloquei uma copaíba boa, né? Porque quem mora no Brasil tem aquela copaíba da MAD, que é Sim, simplesmente perfeita, maravilhosa. mas a gente não acha isso lá fora. É, Então eles usam eu, ao invés de colocar copaíba, eu coloquei o CBD oil perfeito 5%. também, que aí é ótimo pra É ansiedade. ótimo para ansiedade. E assim foi. Então de manhã ela não come. Ela faz isso e no meio da manhã toma um chazinho e só vai almoçar depois. E no almoço, eu fiz um almoço, coloquei para ela sugestões de almoço bem diversificado. Bem diversificado. Não tanto restritivo, mas com quantidades determinadas. Isso. E, por exemplo, carboidrato a gente não ultrapassa por dia, carboidrato, tá? É o que tá lá no livro que a gente coloca. A gente não ultrapassa 150 gramas dia. Sim. Na dieta dela tinha o quê? Entre 80 a 100, né? Não tinha nem 100. Não tinha nem 100, era nessa faixa de 80. E aí, e até era uma coisa dela que ela falou assim, mas tá restritiva. Restritiva nada, não tá restritiva. E assim, tudo depende da fase que você tá fase. e os genes que você precisa modular naquele momento. Deixa claro para o paciente que isso é uma fase. Coloque, seja bem verdadeiro. Ó, isso aqui é o que a gente vai fazer para os próximos 4 meses. Eu só vou saber o que eu vou fazer nos próximos 4 meses com o resultado que você me apresentar. Se a gente fala assim, agora nós vamos fazer uma cetogênica, depois nós vamos fazer low carb. Não sei. Então depende do resultado que você vai me apresentar das estratégias que eu te propus. Então daqui, eu espero algo. Então se for como eu espero, eu já sei o que eu vou fazer com ela. Então na próxima refeição, na próxima dieta eu já vou jogar uma mistura de cetogênica, vou jogar um pouco mais de jejum, vou brincar um pouco com essa coisa do ciclo de estratégias. Isso, fazer ela tomar o café da manhã. Aí voltar a refeição de café da manhã, entendeu? Mudar um pouco a pegada. O estímulo. Exato. E aí, por exemplo, e aí foi tranquilo fazer isso pra ela, porque ela não é da pessoa que acorda com fome. Não. O paciente que fala que acorda com muita fome, tá todo desregulado, tá com as mitocôndrias mimadas também, como diz o Léo. O Léo que inventou esse termo. Ele deve estar assistindo, inclusive. E aí ele fala assim, é a pessoa que dormiu, não consegue dormir, eu tenho que comer antes de dormir, de qualquer jeito, só consigo dormir se tiver a barriga cheia. Mitocôndria mimada também. Mimadíssima. E aí, essa pessoa que acorda com muita fome de manhã e que tem muita fome pela manhã, esse é o FTO clássico. FTO, porque a grelina, ela tá altíssima nesse horário. Aí sim, pra esse indivíduo, porque aí você não quer deixar a pessoa sofrer, né? A gente faz o quê? Aí sim você coloca uma fonte proteica no café da manhã, não tira por enquanto, e põe... Então estão pedindo pra botar virar o note. Bem pouquinho note pro Luciano. Eu já vi que você estava chamando. Eu vou saindo da frente, porque eu não tô me enxergando. Tá. E aí o que acontece? Você... Deixa eu ver se a gente tá. Pode falar. Como que de repente tá aparecendo, nem tá aparecendo a nossa cara. Agora tá. Pronto. Estamos aparecendo bem. Deixa eu pôr aqui. Eita. É isso mesmo. Então. Aí sim, essa pessoa, você acorda, faz ela comer um ovo, no máximo 2, dependendo da estrutura da pessoa, com um avocado ou umas berries, alguma coisa assim, segura o apetite dessa pessoa, principalmente se ele acorda do tipo de acordar cedo, assim, tomar café da manhã entre 6 e 7 horas, e aí ele só vai almoçar, tá? Então, por isso que vai depender da rotina, vai depender dos outros genes, do que tá mais precisando segurar naquele momento, tá? Então, é basicamente esse o nosso raciocínio. Aí a gente trouxe aqui alguns estudos bem interessantes, eu adoro esse estudo aqui, eu recomendo muito que vocês leiam, porque ele fala de todo, assim, esse raciocínio relacionado à obesidade, assim, uma revisão do ano passado,
que traz, assim, pra gente entender várias questões, tanto do overeating, dessa coisa das pessoas, né, essa coisa de comer excessivamente, que tem uma questão sociocultural também, né? E eu, por exemplo, sou do Nordeste, então lá o nosso café da manhã é cuscuz com tapioca, o jantar também é um jantar farto, a gente tem essa coisa de comer muito, né? Vai comer arroz e feijão, é muito arroz e feijão com a mandioca e com tudo muito, né? Em Eu já virei excesso. nordestino, porque só tem nordestino do meu lado. Meu Só Deus. tem nordestino, né? Um Meu pernambucano e uma Um natalense. pernambucano e uma natalense. Tô ferrado. Vou ter que comer É... cuscuz todo dia. Mas é vocês que estão me colocando no mau caminho, O quando eu era de quê? comer nada. Aham, não é de comer nada. E Com desde 3 que ele vezes. virou meu vizinho, não, mas ele é o melhor vizinho, porque é aquele vizinho assim, você não tá com nada em casa, É porque quem a gente gosta de comer aí o friend, mesmo. tem um prato de comida aí que eu vou comer aí na Gosta sua de casa. comer mesmo. Melhor vizinho é esse. Imagina ter o Luciano Bruno de vizinho, né? Ai, Rita Castro. E aí é isso, tem uma questão sociocultural que as pessoas, até quando a gente fala do jejum, ainda é um tabu, né, para muitas pessoas, o jejum intermitente, que eles falam assim, nossa, mas eu não vou conseguir, jejum. Até a palavra jejum assusta para muitas pessoas, né, sendo que é algo muito natural, é algo que tá na nossa ancestralidade, né, também todas essas questões do jejum, e que é importante para fazer esse ajuste metabólico, tá? Então tem todo um passo a passo também para iniciar o jejum, que você pode iniciar com 12 horas todos os dias, e você aumentar 2, 3 vezes na semana entre 16 e 18 horas. E aí, óbvio que você vai acompanhando isso conforme a necessidade, né? E aí tem todas essas questões do metabolismo e do gasto energético, que tem uma coisa genética também aí envolvida, e a atividade física, né? Que aí tem muitas pessoas com uma série de dificuldades também de manter uma atividade física regular, muitas vezes porque tem dor, né, tem alguma condição que sempre está ali atrapalhando e não pode fazer uma atividade física de maior intensidade. E nos fatores do gasto energético, a gente tem aqui também até as questões da microbiota, né? Então tem várias coisas envolvidas que a gente precisa entender o paciente, olhar o paciente que tem essa dificuldade com as questões do peso de uma forma muito mais ampla, né? E esse é um outro que eu gosto muito, esse artigo eu super recomendo também que vocês leiam, porque ele fala exatamente quais são essas alterações, principalmente nesse aspecto da metabolômica, né, dessa assinatura dos metabólitos, do metabolismo mesmo na mudança de peso, e que tem toda uma predisposição genética disso, que é o que a gente está conversando aqui, mas que tem uma coisa que, se a gente não corrigir, que é o estresse oxidativo e esse metabolismo energético, não vai. Você pode até segurar o apetite da pessoa, ele vai ficar ótimo, às vezes ele tá até tomando lá um Saxenda da vida e não emagrece. Entenderam por que eu começo com essa paciente ao invés de começar com o café da manhã? Eu faço um super booster antioxidante, porque o meu grande alvo, logo ao acordar, é metabolismo energético e diminuição de espécie ativa de oxigênio. Então, esse é meu alvo. Então, não posso ter interferente. Eu quero que ela tenha um efeito prolongado daquilo por horas. Isso. E por isso que eu quero que ela só vai comer lá para meio-dia, 1h da tarde, e de manhã ela vai fazer a estratégia antioxidante que eu mostrei para vocês. Que na verdade é o foco disso aqui, ó, da diminuição das espécies ativas de oxigênio. E uma coisa até que eu falei para ela nas orientações, como ela tem alteração no CP1, eu falei para ela tomar banho gelado de manhã. Aí é a melhor junção, assim, eu falei, ó, vai com calma, porque ele não se assustassem tanto, mas o banho, fazer esse booster antioxidante, se ela acorda, por exemplo, se ela faz um ritual matinal, por exemplo, acordar, faz um ritual de respiração com meditação, toma o booster dela. Eu faço isso todo Você dia, faz, né? é o que eu faço também. Banho, mas assim, não é um banho, é um choque térmico. Um choque térmico, exatamente. E eu também faço isso, assim, desse banho gelado. Eu gosto muito de fazer sauna seguido do banho gelado. Agora não tá dando por causa, né, a minha sauna no prédio, então tá sem acesso, mas super funciona para dar esse booster assim no metabolismo. E só pela manhã, essa mudança, o banho gelado, um exercício de respiração com meditação e aí colocando coisas que vão deixar a mente dela ali focada, de manhã ela vai ficar bem, vai ficar ativa, o cérebro dela vai ficar super bom até o horário do almoço.
e aí ela tá perfeita, o metabolismo dela já vai responder de uma forma muito diferente, Sim. né? Desse booster energético e mitocondrial, né? E óbvio que é uma das coisas que a gente fala desse passo todo, além disso, a gente vai cuidando da microbiota, a gente já falou até na aula passada. E tem o modelo e a hipótese que isso serve para todos, né? Dificilmente a gente vai ter uma estratégia para emagrecimento que a gente não leve em consideração a qualidade e a carga glicêmica do carboidrato, Sim. né? Porque o modelo da insulina, dos picos de insulina, não que isso seja a predominância para todos, porque tanto que você tem pessoas que não necessariamente precisam fazer uma low carb severa e eles vão responder bem ao processo de perda de peso, mas não é a festa do carboidrato que você vai conseguir emagrecer. Principalmente para uma paciente assim como essa, que tem alteração tanto no metabolismo do carboidrato como de gordura. E também não é fazer uma low carb colocando queijo, que esse é um erro. Que é um erro, assim, das pessoas fazendo low carb, tirar o carboidrato e tascar queijo toda hora, cheio de gordura saturada de cadeia longa, não que isso seja um problema. Algumas pessoas, gente, é isso que a gente quer que vocês entendam. Para essa paciente vai ser um problema. Para algumas pessoas, eles podem, com uma low carb high fat, uma coisa mais cetogênica fat, pode até responder bem. Mas num caso como esse aqui, não vai. Ainda mais se comer queijo em excesso à noite. O problema é a gordura saturada e a falta de ômega 9, por exemplo. Então, carrega demais a saturada de cadeia longa e diminui uma série de outras de cadeia média ou até de poliinsaturados que a gente faz. Sim. Então, quando a gente fala a gente pode fazer uma high fat, desde que tenha uma concentração altíssima de ômega 9, 3, 4 vezes no dia, óleo de abacate, óleo de gergelim, aí tudo bem. Então, até a forma de fazer o high fat é muito particular. É muito particular. Porque o high fat que eu e Rita fazemos não é um high fat com gordura saturada. Uhum. Se a gente vai usar uma gordura saturada, a gente vai usar uma cadeia média. Estão entendendo? Isso. E não uma cadeia longa. Isso. E dá preferência para óleos vegetais que tem uma grande concentração de ômega 9. Isso, que vão dar saciedade de verdade. Sim, que vão trazer muita saciedade. Porque o ômega 9 está envolvido diretamente com o controle de DRD2 e a DRB2, que são polimorfismos muito envolvidos com aquela ansiedade, aquele que a gente mostrou para vocês mais cedo. E a gente precisa de pelo menos 4, 5 vezes por dia usar esse tipo de óleo. Sim. E aí esse é um high fat. Então, não pense só, vou fazer high fat ou low. Não, pense em que gordura usar. Isso. E na maioria dos casos, muito raro um caso em que a gente usa gordura saturada de cadeia longa. Muito raro, o que tem em queijo, é o que tem nessas coisas que a gente acaba não usando. Não dá pra usar. Sim. Para uma coisa ou outra, se a sua escapada ou outra, quando já está numa fase menos inflamatória, já está no fenótipo tolerogênico. Tem uma aula de epigênese que a gente só trabalha o fenótipo tolerogênico. Para a gente identificar quando essa pessoa chegou no fenótipo tolerogênico, a gente fala assim, ok, agora vamos abrir o leque de coisas. Vai abrir o leque, ele vai poder viajar. Se ele for viajar para Itália, ele não vai comer massa, vai poder comer massa, vai beber vinho e vai voltar, tá tudo bem. Tudo ok. Né? Não vai ser aquele que, nossa, viajei por 15 dias e ganhei 15 quilos, né? Vai ser aquele que tá tudo bem, que conseguiu ser modulado. E que não é que, porque eu tenho os meus genes ruins, que isso é até uma coisa importante, né? Porque ela ficou preocupada, assim, os pacientes ficam preocupados quando a gente passa, assim, porque a gente passa um pouco a real do que está acontecendo com essa pessoa, mas a gente não quer assustar, óbvio, né? Não é essa a intenção. Mas de dizer assim, você precisa levar com seriedade, mas também não significa que você é refém disso e que tá horrível e vai ser sempre ruim. Muito pelo contrário, agora sabendo o que funciona para você, a gente sabe o que fazer e que vai ser possível a gente conseguir equilibrar isso aqui para o resto da sua vida. Tá? Então é basicamente isso. Então aqui eu coloquei mais alguns exemplos de genes. Aqui é um estudo muito interessante que faz associação de vários genes. O que você tá comendo, FTO? Sabe o que eu tô comendo? Isso aqui é um cookie, tem lá no meu canal. Isso aqui é um cookie de cacau e castanha. Muito bom. Fala.
É low carb. Gluten free. Ó, eu vou dar um exemplo. O que é um FTO? Eu não tenho alteração no FTO, tá? Mas a minha alteração é MC4R. Ele tem todos. Ele tem FTO, MC4R e DRD2. Eu tenho só MC4R. Qual que é a diferença de quem não tem FTO? Eu, por exemplo, se eu ficar aqui 20 horas em jejum, tô plena. Se eu não olhar e não tiver ninguém comendo. O MC4R, ele é assim. Ele vê alguém comendo, eu já tô aqui, ó. Já tô querendo... Eu não tô com fome. Mas só porque eu tô vendo ele comer, eu tô com vontade de comer. Esse é um exemplo de um MC4R. É bom que a gente está vendo na prática a diferença. Porque, e aí, a convivência com alguém... Você tem que saber conviver muito, ou você selecionar os seus amigos, entendeu? Porque a convivência não é fácil. Ela olhou tanto no meu prato de comida, hoje meu prato virou. Meu Deus. Jesus amado. Mas é assim... Outro dia eu vim aqui, a gente passou o dia inteiro comendo, que eu, assim, não é pra vocês se assustarem, tá? Porque eu tenho as minhas estratégias. Quem me acompanha lá no Instagram até fica meio curioso, querendo saber o que eu como, mas eu basicamente faço 3 refeições no dia, até 2, dependendo. Eu tenho uma adaptação metabólica, que eu faço de 2 a 3 refeições ao dia. E tá tudo bem. Mas quando eu tô aqui, eu faço 500 refeições no dia. Porque eu não posso ver ninguém comendo por causa do MC4R. Não é por causa de, mas é isso. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Então, esse é o exemplo. Esse tá é bom? um exemplo prático. Esse é um exemplo prático. Que a nossa aula é assim, a aula teórico-prática. A gente come. A gente come, a gente fala, a gente se entrega também. Esse é um estudo muito legal, que a gente já falou ele algumas vezes. É um clássico da alteração no FTO e o tecido adiposo marrom. Porque assim, por isso que a gente bate tanto na tecla. Primeiro você tem que cuidar das mitocôndrias. Enquanto as mitocôndrias não estiverem bem moduladas, o tecido adiposo não estiver bem modulado, vai ser muito difícil você ter um emagrecimento definitivo. Por quê? O tecido adiposo, isso a gente fala sobre isso no nosso primeiro livro, a gente fala sobre isso no curso do Epigênese, com muito detalhe, essa diferença. Mas basicamente a gente tem um tecido adiposo branco e a gente tem um tecido adiposo marrom e tem um intermediário que é o bege. O marrom é quando é bebê, tá? E o tecido adiposo branco é aquele diferenciado, que ele é um tecido adiposo que acumula gordura. Que é o típico mitocôndria pequena e um adipócito grande. Grande, isso. É bem isso que esse trabalho trata. Pacientes que têm variantes de FTO, pelo menos 2 variantes de FTO, tem uma tendência, pelo menos uma, né? Pelo menos ela tem uma tendência de fazer adipócito maior que é o tamanho do adipócito. E mitocôndria diminuída. Ou seja, metabolismo diminuído. Quanto menos mitocôndrias, menor é o seu metabolismo. Esse é um outro slide clássico que a gente ama, mas assim, você entendendo esse slide, você já ganhou a vida. A gente tem lá no Epigênese. Você já entender esse slide já é assim, poxa, tô entendendo bem. E de você entender aonde você vai focar também, né? Porque quando você entende quais são os genes que regulam a ingestão alimentar, MC3R, MC4R, que os principais, MC4R, FTO, leptina, receptor de leptina. Aí tem os genes que regulam o metabolismo lipídico, né? Essa capacidade de você só acumular mais gordura, o PLIN. O PLIN, ele é uma capinha que forma no triacilglicerol, que assim, é aquela pessoa que tem dificuldade para emagrecer, assim. E aí isso é terrível psicologicamente também, porque ele fala assim, poxa, para eu começar a ter resultado demora muito, demora mesmo, tá? Então é aquela pessoa que você não pode prometer. Quando a gente faz o teste genético também é legal, porque você dá uma perspectiva real para a pessoa. Você não vai prometer... Isso a gente nem deve nunca assim prometer, você vai ter um resultado em tanto tempo. A gente vai ver, a gente vai estudar como o seu metabolismo vai se comportar nessa nova estratégia. Mas dependendo do caso, assim, quando tem alterações nesse sentido, o resultado ele é mais lento. Sim. Porque essa liberação de gordura, o adipócito tá tão ali arraigado com aquela gordura que é mais difícil de fazer essa liberação, tá? Aí tem os usos da termogênese, tem... os genes de inflamação, que essa paciente já tinha também muitos genes inflamatórios, e aí quanto mais... não tava ruim, mas melhorou.
É que a gente fica olhando aqui toda hora, porque a gente tá monitorando. Isso. Se vocês estão vendo bem. Então tem toda uma equipe monitorando vocês por aí por trás. Isso. Então eles ficam dando feedback pra gente aqui. Se vocês estão acompanhando tudo certinho aí. Então também trabalhar as questões inflamatórias assim, para praticamente todos, né? Porque sempre o processo desse ganho e reganho de peso leva a um processo inflamatório. Aí se já tem alguma doença autoimune de base, já atrapalha mais ainda o processo, né? Que a pessoa já fica mais inflamada. E aqui é entender os fatores de transcrição, que a gente vai até falar sobre isso nas próximas aulas, mas que é super importante também para a gente regular a expressão gênica como um todo, tá? Então, entender isso aqui é a chave para tudo, tá? Esse aqui é um estudo com brasileiros, para vocês verem essa contribuição das alterações no FTO e na UCP1. E a UCP1 ele é um gene que a gente gosta muito de trabalhar, porque realmente, quando você olha o paciente que tem alteração no UCP1, assim... são pacientes mais friorentos, e é engraçado que nós dois temos no CP1, né? Nossa Senhora. E o Arthur não tem. Não. Aí os dois ficam aqui friorento e o Arthur tá lá pleno. Com o ar-condicionado a menos 18. E a gente morrendo de frio. Tremendo. Eu morro de frio. Então esse é um indicativo. E ele também é um preditor de risco, junto com o FTO, com a alteração no MTHFR, eles podem influenciar também na saúde tiroidiana. Sim. Então, olha só como dá pra você já entender o que... E eu tenho Hashimoto. E você tem Hashimoto, exatamente. E a minha tireoide nunca foi uma das melhores. É que eu já modulo há tanto... eu já modulo há tanto tempo que eu só não desenvolvi nada ainda porque tive muita sorte, porque eu comecei muito nova. Não é sorte, porque modulou sempre. Foi de ter começado a modular antes. Sempre. Exato. Mas ele tava sempre ali, meu T3 nunca é o melhor, meu TSH é sempre... E eu não uso nada de medicamento, assim. Tudo que eu faço foi a base de alimentação e suplementação, basicamente, tá? Mas é isso. Aqui são as associações do MC4R, uma tendência mais depressiva. O MC4R, ele não come por fome, ele come por emotional, por... É o que vocês acabaram de ver. Eu tava comendo aqui e ela me viu comer e falou, quero também. Eu quero também. E aí o MC4R, quando ele não tem limites. Aí o problema é esse, porque assim, ele não tá com fome, mas enquanto tem comida, ele come. Tá comendo. E assim, e parece que tem um saco vazio, assim, porque vai cabendo. Esse é o problema. Sim. Não tem fim. E aí, se ele tá ansioso, se ele tem muito craving, né? Tem muito craving, assim. Aí, e se é uma coisa que ele gosta, assim, tipo, nossa, aqui dá prazer, vai comendo mais ainda, entendeu? Que você vai e você não percebe a quantidade que comeu. E não é fome, é uma diferença, tá? E a sinalização para a saciedade, ela é lenta. Por isso que o que a gente faz? Qual é a nossa principal estratégia aqui para o MC4R? O jejum intermitente é um dos que mais modula e você colocar fibra para segurar. Então a gente põe fibra antes das refeições, faz um trabalho de comer lentamente também, mastigar. Então, as pessoas até acham muito estranho que eu como muito devagar. Meu truque é esse, assim, enquanto... tá todo mundo já raspou o prato, eu tô ali, comendo devagarzinho, respirando, até o MC4R começar a fazer efeito. Senão, se comer rápido, já era, vai comendo sem perceber, tá? Aqui são mais genes também, esse é um artigo também bem interessante que a gente discute lá no Epigenes, que fala de mais exemplos de genes. Então, tem assim, uma infinidade de genes interessantes. Aqui, os relacionados às questões do risco até para diabetes, receptor de insulina, receptor de GIP, o CRY2, que é aquela pessoa que comer muito à noite e comer qualquer coisa em excesso à noite, tá? Pode ser pipoca. Se ela comer muita pipoca à noite é ruim. A fruta nesse horário da noite também é muito ruim para essa pessoa. Se for vinho e queijo, pior. Nossa Senhora. Pior. E aí às vezes ela fala assim, poxa, mas eu comi tão certinho durante o dia. Aí bastou uma noite de vinhos e queijos que ferrou. Que ferrou a estratégia dela, né? Sim. Então, por isso que às vezes é um detalhezinho do que tá ali errado que a gente corrige e que vai fazer toda a diferença. Esses são genes do ritmo circadiano, que é o que a gente bate tanto na tecla. Que são gerenciados pelo clock bimol, que são genes envolvidos diretamente com síntese de enzimas lipogênicas.
Então, o que acontece é, pacientes que têm alteração de PPAR, igual a gente mostrou no caso dessa paciente, ela é um PPAR GC. Como ela é GC no PPAR, a tendência a ter um prejuízo na expressão de clock é muito grande. E ela também tinha um prejuízo na expressão do PGC1-alfa e do PPR-alfa. Ou seja, o clock ele é um polimorfismo que tem uma relação com uma proteína que tem uma relação direta com o aumento da expressão do PGC1-alfa e do PPR-alfa. Se ela tem uma alteração do clock, naturalmente esse PGC1-alfa já vai cair. Só que ela já tinha uma alteração do próprio PGC1-alfa. Ou seja, uma pessoa que não faz atividade antioxidante de forma eficiente e ela já acorda toda errada. Então, ela acorda toda errada, espera-se que quando a gente acorda, a expressão de sirtuína e de PPR-alfa, por exemplo, seja alta. É o que a gente espera de uma boa noite de sono, de um sono reparador. Qual a resposta de um sono reparador? É o PGC1-alfa, PPR-alfa, NRF2 altos pela manhã. Só que isso não acontece com quem tem polimorfismo do PPR gama, que é aquele GC, por exemplo, e ainda tem do PPR alfa e do PGC1-alfa. Consequentemente, o paciente ele vai ter o quê? Vai acordar cansado, vai ter muita dificuldade de acordar. Então, coloca o relógio para despertar às 7, que desperta às 7h30, que desperta às 8, não consegue levantar da cama. Que é típico daquele paciente que está com uma atividade antioxidante muito prejudicada. E isso só vai melhorar quando ele fizer uma atividade antioxidante concentrada de manhã e não comer. Então, se é esse perfil, não vale a pena no início a gente fazer logo uma refeição de café da manhã. Não vale. A gente segura, eu pergunto para o paciente, até em que momento você consegue segurar. Isso. Porque não vai ser interessante. Eu preciso priorizar o estímulo do PGC1-alfa, das sirtuínas, do PPR-alfa nesse momento. Isso. Que você naturalmente não o faz. Exato. Certo? Perfeito. Bom, aqui só uma tabela para mostrar para vocês os genes e os impactos riscos, e os riscos que a gente acabou falando de cada um. Aqui... Essa diferença, né, dessas questões dos distúrbios alimentares em relação ao controle homeostático, que é exatamente esse exemplo que estávamos dando agora ao vivo para vocês, do que é uma regulação de fome e de saciedade, quando a sua célula ela está precisando mesmo de suprimento energético, e tem aquele controle hedônico, né, que aí é mais por uma questão de prazer. Então, é você identificar o que é uma fome fisiológica, de fato, com uma fome que é aquela de tentar preencher alguma vontade. Então, tudo isso leva a esse desequilíbrio, né, de fome e de saciedade. Eu tava com fome, você tá com vontade de comer um negócio. É porque ele é FTO, eu sei que você tava com fome. Sim. E a gente jantou junto hoje, antes da live. Exatamente. Só que assim, olha o seu tamanho e olha o meu, entendeu? Eu não posso comer a mesma coisa que você. Aconselho não. O Luciano tem quase 2 metros e eu tenho 1 metro e não vou nem falar. Mas tem o suficiente. Tem o suficiente. Não, você não é baixinho, você é suficiente. É isso, é bom porque, né, economiza tudo. E obviamente que a gente consegue modular isso através das nossas estratégias, tá? Então tudo isso aqui é exemplo, então tudo isso aqui é o que a gente fala a nossa vida inteira no curso de Epigenes, nos nossos livros, porque uma vez você entendendo isso, a vida muda, até o seu olhar também de entender o paciente. Tem paciente que fala assim, nossa, mas você tem bola de cristal? Eu até tenho bola de cristal, mas eu não uso. Mas não usa o negócio não é pra isso a bola de cristal. Eu amo cristais, a gente ama cristais. Mas o que a gente faz é olhar com precisão. O que é um paciente que tem alteração, por exemplo, num FTO, saber bem a diferença de um FTO para um MC4R, é você saber bem a diferença de quem tem alteração no DRD2, por exemplo, o receptor de dopamina, a pessoa, o que ela faz? Saber o impacto do que é um polimorfismo DRD2 e um do NKK1. Por exemplo, o que vai puxar mais para um lado e o que vai mais puxar para o outro. Por exemplo, quem é do NKK1 é aquele indivíduo que tem muito mais tendência com vícios, com dificuldade mesmo do controle. O DRD2 você tem mais, tá mais ligado com vontade, não aquela coisa forte, tipo SLC, aí com associação com TAS, que são polimorfismos de
desejo. E não naquela coisa Isso. incontrolável, como é no caso do RKK1. Isso, exatamente. Que ele fica realmente impulsivo, ele não tem controle, porque é um gene muito associado também com o mecanismo de defesa. O nosso cérebro, ele é muito inteligente, assim, e a dopamina, quando o nosso cérebro entende o papel da dopamina ali, e ele entende que aquilo aumenta prazer, nossa, e aí vira um impulso muito instintivo, que é difícil de controlar. E a pessoa fala assim, poxa, mas, por exemplo, é que nem olhar aqui para esse brownie maravilhoso que tá aqui e você não ter autocontrole mesmo. Porque aquilo ali remete muito prazer, remete muita Você dopamina. vê, eu comi, ó, esse brownie tá maravilhoso. Eu comi, peguei um pedaço, vai ficar aqui, ok. Já ela, eu sei que ela tá sofrendo, porque ela sabe que ele tá aqui ou não. Fui lá, comi, matei vontade e acabou, pode ficar aqui até amanhã. Eu já vou ficar aqui de olho, já Sofrendo. tô aqui na sofrência. Isso aqui é teste. Vamos ver se você tá modulada mesmo. Esse eu tô moduladinha, tá bom. Então vocês entendem? Porque aí isso, por exemplo, até o adaptógeno que a gente vai utilizar, se vai ser um adaptógeno que vai estimular mais dopamina ou vai até diminuir a dopamina. Sim. Se você tá numa coisa de ansiedade, está muito impulsivo, não vou usar uma rhodiola com você. Sim, vou usar uma rhodiola, uma bacopa, ou vou usar um ginseng, uma ashwagandha. ou um ginkgo biloba, ou um ashwagandha, ou um safri ou um sereno. É completamente diferente os momentos de usar tudo isso. Exatamente. E a pessoa pode estar com o mesmo sintoma em termos mentais. Assim, eu preciso de foco, concentração, eu preciso melhorar minha memória. Eu não vou colocar para essa pessoa um ginseng, porque tá muito dopaminérgico, muito ansioso. A gente vai focar ou uma bacopa, se a memória tá ali meio precisando, uma ashwagandha para dar uma acalmada, mais uma equilibrada. Mas se a pessoa tá muito down, ela tá sem energia pra nada, ela não tem motivação pra nada, assim, e ela fala assim... Tá com ginseng coreano que... Tá com ginseng, aí a libido tá baixa também. Ok. E aí... Aí a gente já melhora a vida da pessoa como um todo, né? Porque às vezes a pessoa tá com relacionamento também, já não tá muito bom. E aí, se você melhora relacionamento, tá ótimo também. E aí depois eu falo pra você, só tem 2 palavras, de nada. Exatamente, que a gente melhora até isso. Até casais a gente junta. É muito bom. Aquela coisa de traz o marido de volta em 3 dias, o quê? Trazemos o marido de volta em 3 dias. Ou melhor, trazemos o grande amor em 3 dias. Deixa comigo. É tipo isso. Tem os receptores endocannabinoides também, que é por isso que funciona muito, assim, infelizmente a gente, né, não tem, aqui no Brasil é uma coisa mais restrita, mas lá fora o CBD oil, sim. É excelente. Eu falo para os pacientes lá de fora comprassem também, né? É demais. Aqui é só mais um estudo para vocês entenderem essa diferença também do DRD2 e do OPRM1, que eu gosto muito, é receptor de opioide, estão todos interligados também com essa questão dos mecanismos de recompensa, tá? E tanto de você desejar uma coisa como você ir lá e desejar aquilo que a gente fala, né? Da cabeça de gordo, assim, desejar aqueles alimentos hiperpalatáveis, né? E quanto mais hiperpalatável você come, e é aquele que eu conheço uma pessoa que tá aqui do meu lado também, que assim, que a comida saudável não tem muita graça, né? É saudável. É muito saudável isso. Sem gosto. Sem gosto. Só tem gosto se colocar tal coisa. É bem assim também. Aí são genes que a gente precisa modular também. E aqui são mais genes também relacionados a essas questões de comportamento alimentar. São muitas coisas, né? Esse é um estudo também bem legal. Que aí tem essa tabela aí. Entender os neurotransmissores. A gente vai falar isso amanhã na próxima live. Isso aqui é assunto que é assunto para amanhã. Para amanhã. Isso. Esse é um outro estudo bem legal também, que eles avaliaram FABAP2, PPR-gama, DRB2. São genes, assim, clássicos para você saber. FABAP2 também, PPR-gama e a DRB2 para você traçar estratégias são fundamentais, tá? E esse é o slide da nossa paciente, só para vocês entenderem aí um pouco... Que foi o que a gente discorreu hoje aqui, né? Para poder explicar isso para vocês. Hoje, pessoal, a gente fez uma coisa geral e usou uma paciente de exemplo. Mas a gente faz isso sempre. No Epigênesis a gente coloca vários exemplos distintos, né, Rita? Sim. Bem além desse aqui. Bem além, assim, de destrinchar mesmo o caso. Lá a gente até coloca as quantidades, né, o que fez, das prescrições e tudo mais. Só que aqui, como é uma aula, assim, muito aberta, né, então a gente
Mostrou um exemplo um de exemplo intervenção. de intervenção e com o nosso raciocínio, assim, tá? Então, explica pra eles o que é o Epigênesis. E esse, o Epigênesis, é o nosso curso, assim, que as pessoas falam, né? A gente até é um pouco suspeito pra falar, mas ele é realmente divisor de águas, assim. Ele é a base de todo esse entendimento da aplicação da epigenética na prática clínica, de você entender de uma vez por todas como que você faz uma prescrição personalizada, você tendo teste genético ou não. Porque uma coisa é você entender de epigenética, outra coisa é você botar a mão na massa. Exato. Outra coisa é você transformar aquele monte de polimorfismo que você está lá teorizando em ação. E eu falo isso para o paciente. Agora eu estou atendendo online, eu falo para ele assim. Então eu marco uma hora certinho, então eu vou falar falando com o meu paciente. Uma hora. Quando dá uma hora eu falo, agora a gente conversou muito, eu vou desligar e vou ficar meia hora aqui e vou transformar tudo isso que a gente conversou em plano de ação. Boa. Aí eu desligo e volto meia hora depois e mais meia hora passando o plano. Então eu gasto 2 horas. Então é uma forma de como a gente vai decodificar. A gente decodifica aquele paciente e lança uma série de estratégias de intervenções. E é isso que eu faço hoje e tem dado muito certo. Por isso que o Epigênesis nasceu. Tá lá a gente compartilha em 11 módulos o como e por que fazemos essa decodificação do paciente e transformamos isso em estratégia. O principal foco do Epigênesis é estratégia, isso. O como fazer. Porque se for para entender de epigenética, eu falo, ó, lê o livro, compra o livro tal, tem um monte de livro. Vocês vão entender de epigenética. Exato. Mas quando chega na intervenção, vocês não vão achar em livro nenhum. Vocês vão achar em lugar nenhum. Vão achar um pouco nos nossos livros. Isso, exatamente. Mas é ali no Epigênesis que a gente compartilha o tempo inteiro. O curso é 100% isso. Desde a primeira aula, que a gente está falando lá das bases da expressão gênica, falando o que é uma RNA polimerase, a gente já está pensando numa estratégia de modulação e coisas do tipo. E fora que a gente tem essas 2 aulas em tempo real, né? Uma no meio do curso e outra no final, que é nessa mesma plataforma que vocês estão tendo aula aqui com a gente, e aí a gente responde as perguntas de todos os alunos, tudo que vocês perguntarem, assim, e não é, e assim, nossos alunos, normalmente, eles não ficam acanhados, né, com vergonha de perguntar, eles perguntam mesmo que ache que a pergunta seja básica, não existe isso pra gente, você pode perguntar do que quiser. Porque esse é o momento de você tirar dúvida oficial. É por isso que a gente fala, compra um caderninho. Começou a fazer Epigênesis, então você que está aí, que está fazendo Epigênesis, sei que tem bastante gente aí. Compra um caderno, escreva tudo, as perguntas, pense, pare, vá ler os artigos. Então, começou a ter dúvida? Pega os artigos complementares que a gente coloca na plataforma, porque é o que vai fazer a diferença no curso. Isso. E a gente coloca estudante a partir do 3º ano, mas na realidade, assim, pode ser antes até, porque normalmente já tem o conhecimento básico de biologia celular, de bioquímica. Sim. E não fique com receio se você é estudante, eu não vou acompanhar o nível. Você vai acompanhar. Eita, mas se vai. E mesmo, às vezes, até recém-formado fica com receio, será que eu vou acompanhar? Esse é o momento de você aprender. Não é esperar que vai chegar no nível, porque o Epigênesis, ele é a base disso, e depois você vai decolando ainda mais, aprofundando ainda mais, vai ver, assistir as aulas quantas vezes quiser, então isso tem os artigos, os materiais que a gente oferece também. Sempre tem a aula ao vivo, sempre tem a aula gravada e 2 aulas ao vivo. Do lado da aula gravada tem um outro quadro, uma outra bolinha, que tem todos os artigos que a gente selecionou para leitura. Então vocês clicam lá, já abre o artigo na íntegra e vocês conseguem complementar com o que a gente mostra na aula. Então é muita coisa para se estudar e de verdade é um mundo novo que se abre, porque a gente fica o tempo inteiro, como se diz, compartilhando estratégias, e eu digo a vocês, funciona muito. É assim que a gente trabalha. É assim que Rita e eu fazemos e é assim que nossas coisas, graças a Deus, estão dando muito certo. Exato. E a gente fala muito também de retorno, como ter o retorno financeiro para aquela atividade que a gente está executando. Então, trabalhar para ganhar pouco dinheiro e para ganhar muito é o mesmo trabalho. Então, é só uma questão estratégica. A gente fala o tempo inteiro de como a gente está fazendo com os nossos clientes, como a gente está fazendo com os nossos pacientes, e no final sempre dá certo. Sim. E assim, a gente se adaptar ao mercado, a gente se diferenciar, é o serviço diferenciado que a gente oferece, né? Quando as pessoas perguntam, mas qual é o diferencial de vocês dois, assim?
é o serviço que a Sim. gente oferece. É o Sim. serviço, é o nosso estudo. Sim. E o preço que a gente cobra, que é o valor que a gente agrega para o nosso paciente, são anos de estudo. Sim. Da nossa formação acadêmica, de tudo Sim. que a gente fez de curso no exterior, de curso nos Estados Unidos, na Europa, do tempo que a gente dedica para o estudo. E assim, muita gente eu vejo também que quer sair... Estudar é muito dispendioso. É dispendioso e é investimento. Muito caro. Eu vejo muita gente saindo da faculdade achando assim, e não quer investir. Eles acham que assim, sai da faculdade, já vai montar a clínica, o consultório, já vai chover de pacientes, e depois que ganhar dinheiro que vai querer investir. É o contrário. Você tem que começar a investir pro seu paciente, ver valor em você. Se eu fosse dar um conselho para uma pessoa que está começando, não tem dinheiro, vai no banco e pega um financiamento para você começar a fazer as coisas direito. A gente tem que ter a cabeça empreendedora, tem que ter a cabeça corajosa. Estudar e não a cabeça de ficar, eu vou começar a atender aqui, eu vou ganhando e vou... Não. Depois eu faço um Tudo curso. Que eu fiz sem dinheiro. Eu fui lá, mas sem dinheiro. E eu fiz coisas grandes sem ter R$1. Ela falou assim, eu vou financiar isso, vou trabalhar... Só que com planejamento. Com planejamento. E trabalhava para ter aquele retorno que eu esperava e que eu tinha planejado aquilo que eu fiz. Só que sempre investir. Mas tem um curso. A gente já fez curso. Se eu falar o preço para vocês de curso que a gente fez, você vai falar, mas por que você fez isso? Porque foram grandes diferenciais. Foi. E se não foi bom, a gente aprendeu o que não fazer. E hoje eu digo a vocês, invistam na carreira. Não pense que a graduação vai dar uma base para atender, porque não vai dar. Não vai dar mesmo. Vocês vão começar a aprender a atender depois de muitos anos de prática. E quando eu e Rita falamos assim, que a gente está lá no Epigênesis compartilhando uma série de estratégias, a gente está encurtando muito o caminho, porque a gente está mastigando um monte de coisa que a gente não teve. Então o que eu compartilho com vocês lá, eu nunca tive. O que eu mais queria é ter alguém para compartilhar o que Rita e eu compartilhamos com vocês. Vocês sabem o valor disso. Vocês que já estão acostumados a seguir a gente, já vê que a gente compartilha as coisas no Instagram, que é uma mídia dinâmica de informação rápida. A gente já consegue compartilhar muito. Quem dirá no curso, em que o curso é nosso, dirigido por nós, produzidos por nós, idealizados por nós. Isso. Então, é algo que realmente faz a diferença. Faz a diferença. Então, se você não fez inscrição no Epigênesis ainda, faça. Isso. E a linguagem, como todos os eventos, né, seja no meeting ou nos outros eventos presenciais que a gente está, a capacidade de entender esse raciocínio, de ter porque quando eu entendo que às vezes quando assistem a gente falando, né, FTO, MS4R, a gente fala com os genes com muita facilidade, rápido, pra quem nunca estudou sobre isso com tanta profundidade, às vezes fala, nossa, eu nunca vou saber igual a eles, mas gente, a gente não sabia de tudo isso, a gente foi estudando, vai virando, a gente de tanto ver os genes todos os dias, de tanto estudar, a gente tem caderninhos também. A gente já até mostrou algumas vezes os nossos caderninhos. A gente tem caderninhos dos genes que a gente anota e que anotou a vida inteira e que aí vai construindo conhecimento. E é muito isso, assim. Eu comecei a juntar dinheiro, foi na graduação, no primeiro ano. Eu já até contei um pouco da minha história também. Eu já sabia o que eu queria e comecei a juntar dinheiro. Eu sabia que eu ia fazer mestrado fora de Natal, assim. Então eu já tinha essa cabeça empreendedora de juntar dinheiro, pouquinho que eu ganhava, e fazia monitoria, e dava aula de bioquímica, e fazia um monte de coisa, fazia iniciação científica, ganhava bolsa disso, daquilo, juntava o dinheirinho ali. Óbvio que tinha ajuda dos meus pais, mas eu fazia questão eu mesma também de conseguir juntar meu próprio dinheiro para fazer o que eu fiz, né? Que saí de Natal, vim fazer mestrado aqui em São Paulo. E pra gente é até interessante, né? A Luciana é do interior de Minas, né? E eu sou de Natal. E quando a gente se vê aqui em São Paulo, ganhando a vida em São Paulo, que é assim que é um lugar, o suprassumo assim da concorrência, né, e da competitividade, e a gente conseguir chegar aqui e ter o nosso diferencial, isso pra gente é muito valioso. Muito valioso, assim. Não é de se sentir orgulhoso no sentido de um orgulho, mas no sentido de realização, assim, poxa. Valeu a pena. Penso a mesma coisa. Às vezes eu chego na clínica, vejo lá tão lindo e
vejo o dia inteiro eu atendendo e fazendo coisa, e produzindo e fazendo isso aqui com vocês, eu falo, caramba, Luciano, Bruno, rapaz, valeu a pena Valeu a pena. cada minuto investido, valeu a pena cada expectativa. E se você Sim. está ouvindo a gente falar isso agora, não é à toa. Então, talvez é para despertar algo em você que talvez não tenha despertado ainda. A gente está num momento de super introspecção e reflexão Sim. para a gente se transformar, para a gente se qualificar, para a gente se preparar. E eu só digo a vocês, vale a pena. Então, às vezes vocês percebem que no meio da conversa eu falo, vale a pena. Vale a pena. Porque vai me passando um filme, vale a pena cada investimento. A gente tem uma profissão muito maravilhosa e a gente faz a nossa profissão que a gente quer. E agora, Que a gente quer. mais do que nunca, com esse cenário todo que está acontecendo, vão separar os homens dos meninos, né? Sim. Então, as pessoas vão ficar cada vez mais seletivas e realmente vai ter êxito quem mostrar o seu valor. Agora é hora da gente ver quem realmente é bom. Quem realmente é bom. Quem realmente é bom. E é um momento de muita transformação. Muita transformação. Então preparem-se, o melhor está por vir e os bons vão ficar melhores ainda. Tá? Exatamente. E acho que é isso, né? É isso. Então, amanhã muito estamos bom. aqui. Amanhã de novo, 8 horas. Amanhã a gente vai falar de cognição e de ansiedade. Vai falar de como usar as estratégias de modulação. Isso, essa coisa. Principais genes. Isso, principais genes, essa coisa do cérebro, Sim. os suplementos nootrópicos, Isso. adaptógenos, que vocês Isso. sempre perguntam. Isso. Tem um vídeo de nootrópicos, meu e da Rita lá Tem, no canal do YouTube, tá tá demais, muito maravilhoso. Vai lá demais. assistir. Vamos falar de cogumelos. Vamos. Amo os cogumelos. Que foi? Não é cogumelo psicodélico, não. É cogumelo. Os dela são. Fica lá, ó, dando a volta no balde de cerâmica com os cogumelos. Ai, nem fala que ele tem um aqui também. Lindo. Tá lá no meio da minha sala. Uhum. Bom, é isso aí então, pessoal. Às vezes a gente brinca um pouco porque o conteúdo é um pouco pesado. Pra descontrair. E vocês percebam, então a gente tem que brincar, tem que levar mais leveza, leve, né? Porque é um conteúdo bem pesado e se vocês perceberem depois que você assistiu, às vezes vocês só percebem o quão pesado é quem anotou, fala, nossa, não anotei tudo isso. Porque é um assunto complexo, mas que não é difícil, é só uma questão de raciocínio lógico, tá bom? Então, me despeço. Nos despedimos, amanhã, 8 horas, estamos aqui firme e forte esperando vocês, tá? Muito obrigado pelo carinho, pela confiança e tamo junto sempre. Obrigada, gente, um grande beijo. Não dá pra gente ver os comentários? Vamos lá no comentário. Vamos ver lá. Tem que ir. Pera aí, vamos lá abrir o chat, vamos ver se a gente consegue ver. Vamos ver o que vocês estão escrevendo. Você colocou no Chrome? Não, tá no Safari. No Safari, ai, como ser antiga, Rita. Uai. Nossa, a Rita usa Safari. Por que não? Mãe. Até música do Jaspion em japonês. Canta a música do Jaspion em japonês. Mas nunca. Why not? Tá achando que é fácil me pedir música? Não, vamos pedir. Você tem que prometer pra gente. Na última aula, quarta-feira. Quarta-feira ele vai cantar a música do Jaspion em japonês. Um pedacinho só? Um pedacinho, no final da aula. No final da aula, pra todo mundo ficar atento. Deus, então tá bom. Ele canta em japonês, gente. Vocês não sabem o que é o Luciano Eu vou Bruno. cantar. Ele é um artista completo. Vou cantar. Ele canta, escreve, desenha. Ele é cantor, compositor. E se tiver que dançar, dança também, tá? Dança também. Você tá entendendo. A última aula de quarta-feira promete. Só faça dançar, né? Mas a última aula ela vai ter uma música do Jaspion pra animar a nossa vida aí. Ó, chat tá aberto. Obrigado por vocês aqui. Foi muito legal. Conte com a gente. São mensagens lindas. Obrigada, gente, pela presença de vocês. Pra gente também é sempre muito gratificante, né? E a gente se diverte também, né? Assim, pra gente é tão prazeroso que é sempre muito, muito divertido também. É isso aí. Então tá bom. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus.
E se vocês Isso. quiserem escrever alguma coisa aqui no chat, pode escrever que depois ainda depois a fica um gente pouquinho vê. aqui pra gente. Isso. Tá bom? Rita tem que pagar uma caixa de chá pra ele. Ela é muquirana. Ai! Ela é muquirana, tá achando assim, tipo, aí você vai cantar a música do Jasper. Como assim vai cantar lá? Eu ganhei 2 caixas de chá. Eu já sei qual é o chá que eu vou dar pra você. Pode. Não, esse seu não, muito obrigado. Aí eu vou cantar a música inteira do Jasper em espanhol também. Eu posso escolher o chá? Não, Diga que muito sim, obrigado. diga que sim. Que aí a Muito gente obrigado. faz ele tomar o chá aqui, ao vivo. Nós vamos Ai, tomar. ai. Você quer que eu faça o quê? Cante ou pague o mico? Não, eu quero que você cante, uai. Você canta super bem em japonês. Uhum. Ó, um beijo pra vocês. Um beijo, Fiquem com gente. Deus. Boa noite. E Durmam até bem. a próxima. Onde é mesmo que a gente vai agora? Tem que voltar Aqui, isso. finalizar. Finalizar isso. Desejo finalizar.